Olá, estudante! Neste vídeo estudaremos sobre o espaço tridimensional. Vamos conhecer o conceito de superfície e, em particular, definir e listar superfícies quádricas, uma classe de superfícies de grande utilidade no curso de cálculo. Prepare-se! Bom, inicialmente vamos entender que o espaço tridimensional é um objeto, certo? Como temos em torno de nós, que contém três eixos coordenados: o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, certo? Que são essas retas aqui que podemos ver nessa figura. E eles se intersectam em um ponto, que é a origem. Qualquer ponto no espaço tridimensional pode ser identificado pelas coordenadas X, Y e Z. Alguns pontos são especiais, eles podem pertencer aos eixos coordenados. Os eixos coordenados são esses, né? O eixo X, Y e Z. E um ponto que pertence a algum desses eixos coordenados pode ser um ponto do tipo x00, ou um ponto com a coordenada 0, y0 ou 00z. Ou pode ser também um ponto que pertence aos planos coordenados, que são esses planos aqui. O plano x igual a 0, o plano y igual a 0, ou o plano z igual a 0. Um ponto pertencente a um desses planos, né, que contém, pelo menos, contém um eixo coordenado, é um ponto da forma 0YZ, ou x0z, xy0 e assim por diante. Bom, um tipo de objeto interessante que nós podemos criar em um espaço tridimensional são superfícies. A definição mais simples de uma superfície é dada pelo conjunto de pontos no espaço que satisfaz uma equação. Por exemplo, a esfera de raio R é uma superfície dada pelos pontos no espaço que satisfazem a seguinte equação: x² mais y² mais z² igual a r². Uma outra forma de descrever essa superfície, né, matematicamente, é através da descrição do conjunto desses pontos, no qual lê-se conjunto dos pontos x, y, z, né, conjunto dos pontos de coordenadas x, y, z em R3, tal que x² mais y² mais z² é igual a r². Podemos também obter uma superfície com o gráfico de uma função contínua de duas variáveis, como mostra aqui nessa figura. O gráfico de uma função de duas variáveis pode ser como deste exemplo aqui, uma f de xy igual a x² vezes y, ou seja, é uma função que a cada ponto xy no plano, ele transforma no valor x² vezes y. O gráfico dessa função é uma superfície que pode ser descrita pelos pontos de coordenadas x, y e z no espaço, tal que z é igual a x² vezes y. Ou, analogamente, podemos descrever nessa forma aqui. Bom, quando queremos descrever uma superfície, existem alguns elementos interessantes, e eles são os traços. Os traços de uma superfície são as seções transversais criadas quando a superfície intersecta um plano. Então, imagine, você tem um objeto que é uma superfície no espaço tridimensional, e quando os traços são resultantes da interseção da superfície com os planos paralelos aos planos coordenados, podemos reconstruir essa superfície, certo? Ou seja, podemos visualizar a superfície de diferentes ângulos e recriá-la. Vejamos no exemplo a seguir. Considere a superfície dada pelos pontos de coordenadas x, y e z em R3, tal que z é igual a x². O gráfico dessa superfície é demonstrado aqui nessa figura. Se eu cortar essa superfície com planos
como esse plano x igual a zero, ou qualquer outro plano paralelo a esse plano x igual a zero, vamos obter retas, como mostra aqui nessa figura. A interseção da superfície com o plano x igual a zero, por exemplo, é uma reta, essa reta roxa aqui. Podemos também ver aqui outros planos, um outro plano paralelo àquele plano, né? É o plano x igual a 1, e vemos também uma reta. Então, observe que podemos recriar, né? Se intersectar vários planos aqui infinitamente, recriar essa superfície. Podemos também observar o traço da interseção da superfície com o plano y igual a zero. A interseção, o traço, né, que vai resultar aqui é uma parábola, que é essa curva amarela aqui. Então, qualquer outro plano paralelo a esse plano y igual a zero vai me dar uma parábola aqui. Vai resultar em um traço que é uma parábola. Por outro lado, se intersectarmos a superfície com um plano z igual a 2, vamos obter duas retas. Veja que quando z igual a zero, obtemos uma reta aqui. Mas se continuarmos subindo aqui com infinitos planos, vamos obter duas retas. Bom, de forma geral, existem algumas superfícies interessantes e elas são definidas como superfícies quádricas ou simplesmente quádricas, que são os gráficos de equações que podem ser expressas da seguinte forma. Ou seja, se você tiver uma equação desta forma aqui, ela vai determinar uma superfície quádrica. Onde aqui nesta equação temos que pelo menos os coeficientes a e f são diferentes de zero. As quádricas têm algumas características. Uma delas é que os traços de uma superfície quádrica, dados pela interseção da superfície e planos coordenados, ou planos paralelos a eles, resulta em uma seção cônica. E é possível descrever quais tipos de superfícies essa equação pode gerar. Ela pode gerar um total de 17 superfícies quádricas padrão e podem ser derivadas da equação. Elas são praticamente as correspondentes tridimensionais das cônicas no plano. Que são parábola, elipse, hipérbola. Vejamos um exemplo. Considere a seguinte superfície dada pela equação 16x² mais 9y² mais 16z² igual a 144. Observe que podemos reorganizar os termos dessa equação para deixar ela na forma da equação geral de uma superfície quádrica, como vemos aqui. E aí conseguimos observar que realmente essa equação gera uma superfície quádrica. E ela determina um elipsoide, que chamamos de um elipsoide. Veremos em mais detalhes sobre isso no decorrer do nosso estudo. E aqui está o gráfico dessa superfície. Veja que o traço desse elipsoide, dado pela interseção, por exemplo, do plano x igual a zero e do plano y igual a zero, geram elipses planas, que são essas curvas amarelas aqui. Okay? Existem várias outras superfícies quádricas e não vale a pena listá-las todas aqui, mas veremos e aprenderemos como elas são descritas em detalhes. E é isso. Fica aqui a lista de referências onde o aluno pode encontrar mais detalhes sobre o conteúdo que foi mencionado nesse vídeo. Obrigada.